eu esqueci de gravar. Jefinho, quando sai dessa comunidade, quando ele se vira para essas pessoas, ele está vendado, ele não consegue enxergá-las, ele não consegue vê-las para poder compartilhar o que tem recebido de Deus para elas. E assim, a mensagem do Evangelho não é passada àqueles que necessitam de ouvi-la. Gente, a dinâmica é essa. É rápida, mas tem que ser. Tem que ser, né? É, né? Vocês vão entender já já o que eu quero dizer com isso. Vamos começar, né? Eu Eu vou começar sou dos lendo antigos. versículo de Atos 1, capítulo Você quer que eu grave esse? vocês podem se sentar, já tá Eu ali. gravo esse. Vou começar lendo o capítulo 1 de Atos, do versículo 8. Aliás, um pouquinho antes. Aqui em Atos 1, isso acontece logo um pouquinho antes de Jesus ascender aos céus, né? Ele entrega a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria e batizaria os seus discípulos. Bom, eles perguntam se é nessa época que ele restauraria o reino de Israel. Ele disse que, basicamente, isso não importava, não cabia a eles saber disso. E aí ele vai dizer, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que faz isso pela sua própria autoridade. E agora, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Guardem isso. Bom, o Senhor tem colocado no meu coração, como nós muitas das vezes estamos reunidos, seja numa comunidade como o GEAD, seja a nossa igreja, e nos focamos muito sobre o que recebemos de Deus, o que recebemos de Cristo. E ao olhar para fora, as pessoas que estão aqui ao redor e não conhecem a palavra dele, nós agimos como quem não conhece a Cristo, como cegos que não conseguem apresentar aquilo que a gente tanto tem consumido, que a gente tanto tem recebido de Deus. E aqui, nesse texto, Jesus vai dizer, né, que os discípulos deles receberiam do Espírito Santo. E assim, eu estou escrevendo muito, ignora. E assim seriam testemunhas dele. Testemunha é alguém que presenciou um acontecimento e ela normalmente tem um pronunciamento a respeito disso. No grego, a palavra usada para testemunha nessa passagem é mártir, ou em plural, martírio. Vocês vão entender bem quando eu chegar no ponto que eu quero. Bom, significa alguém que atesta fatos que foram presenciados, mas por conta da perseguição que posteriormente os cristãos haveriam de viver, essa palavra ganhou um novo significado, um significado muito mais especial, ao meu ver. Alguém que testemunha a sua fé com a própria vida. Então, Jesus diz, basicamente, que nós, com o poder do Espírito Santo, seríamos testemunhas vivas, que testemunharíamos o Evangelho, o amor de Deus, com as nossas vidas, entregando tudo o que temos, confirmando a verdade do Evangelho, nos entregando por inteiro em prol disso, né? E agora eu vou ler outra passagem, né? Mas eu também queria citar um pouco do contexto de Atos. Bom, como assim Jesus promete a vinda do Espírito Santo e que as pessoas seriam batizadas. E acontece no capítulo 2, realmente no dia de Pentecostes, as pessoas são batizadas, há um grande mover espiritual naquele momento. E muitas pessoas se convertem, são batizadas e começam a viver para Cristo. Mas há um adendo, as pessoas se mantêm em Jerusalém, sendo que Jesus havia dito, vocês serão as minhas testemunhas em Judéia, Samaria, Jerusalém, mas por todos os confins da terra. E ali eles se mantêm, eles se concentram em Jerusalém, quando Jesus havia dito que era para eles serem testemunhas de Cristo em todos os lugares. Bom, e aí eu vou ler, isso acontece logo após a morte de Estevão, né? Por conta da quantidade de pessoas que estavam sendo batizadas e a comunidade cristã havia crescido muito. E o trabalho dos apóstolos tinha se tornado árduo, porque havia muitas pessoas para lidar, né? Houveram discussões, porque havia pessoas que não estavam sendo servidas, né?
no momento de comunhão da igreja. Que os apóstolos não podiam abdicar da palavra e muito menos da oração para poder ensinar o trabalho de Deus a essas pessoas. Não que isso seja um problema, mas era muito mais importante que eles se dedicassem ao seu principal trabalho. Foram escolhidos 7 homens cheios de Deus, um deles era Estevão, que pregava ousadamente o Evangelho. Bom, e logo que Estevão, justamente por sua ousadia, por ser cheio de Deus e conhecedor da palavra dele, ele foi perseguido e martirizado. Vocês lembram dessa palavra? Mártir. Aquele que testemunha a sua fé com a própria vida. Então, Estevão era uma testemunha de Deus, um mártir. Beleza. E ele foi morto, foi martirizado. A martir, essa palavra no português, vem dessa palavra de grego. A palavra do português no caso a palavra do grego, é raiz dessa palavra no português. E vamos ler aqui no capítulo 8 de Atos, não precisam abrir. Versículo 1. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns bons homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, e de casa em casa achava homens e mulheres e lançando-os na prisão, ou os matando. Bom, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Bom, após a morte de Estevão, a perseguição se agravou muito. E aquelas pessoas que estavam reunidas, concentradas em Jerusalém, tiveram que ser obrigadas a se dispersar para que o evangelho fosse pregado. Já não era mais possível se manter ali, já não era mais possível se manter cego para as outras nações que desconheciam ou conheciam muito menos a glória de Deus. E eles foram dispersados. Graças à morte, aliás, por conta da morte de Estevão, que agravou a perseguição. Beleza. Bom, acontece que eu queria na verdade levar um questionamento a vocês. Será que nós não estamos como aqueles cristãos dentro da nossa comunidade, dentro do GEAD, dentro da nossa igreja? Estamos concentrados ali no que está acontecendo ali dentro, tendo recebido cada dia mais de Deus, sendo cheios pela presença dele, sendo cheios da sua sabedoria, enquanto estamos ignorando o mundo lá fora, enquanto estamos ignorando as pessoas que desconhecem do amor de Cristo. Será que nós não estamos ignorando essas pessoas? Será que nós não estamos focando muito no que está acontecendo dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, onde as pessoas já conhecem, já provam diariamente do amor de Deus? E enquanto nós nos fazemos cegos e estamos dormindo para as pessoas que não conhecem esse amor, tá. Acontece que agora nós não dependemos de que alguém morra, nós não dependemos de um martírio para que nós nos posicionemos nesse momento, ao sair do GEAD, na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa sala, para pregar o Evangelho. Aquelas pessoas esperaram até que alguém morresse, até que Estevão morresse, fosse martirizado para começar a se dispersar e pregar o Evangelho. Sendo que nós temos essa oportunidade agora, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho nessa escola, na nossa sala, na nossa vizinhança, onde nós passamos e com quem encontramos agora. Não dependemos de algo tão grande como a morte de alguém. Então é necessário que a gente se posicione. Vamos despertar, segundo a missão que Cristo nos deu. O Senhor nos confiou uma missão e nós estamos dormindo, estamos com os olhos fechados para ela, nos concentrando demais no que acontece na nossa comunidade, nos confortando com o que acontece no diário ou com o que acontece dentro da nossa igreja, focando muito no que temos recebido de Deus. Mas aí eu queria entrar em outro negócio. Como testemunhas de que Cristo morreu e ressuscitou, ele venceu a morte por nós. Testemunhas do seu amor, testemunhas da sua graça, da sua glória, das coisas maravilhosas que temos presenciado em Cristo. Não é nossa função que nós levantemos e vamos pronunciar às outras pessoas a testemunha que nós carregamos aqui de Cristo. Como testemunhas de Cristo, nós não devemos anunciar a todo mundo o que Ele está fazendo conosco, o que Ele está fazendo em nós, o que Ele é e a sua maravilha. Não seríamos nós testemunhas inúteis quando recebemos algo tão precioso e guardamos isso para nós. Nós não estamos sendo servos inúteis, como diz a parábola dos talentos. O Senhor
parábola dos talentos começa com o Senhor indo para fora da sua terra e deixa os seus bens com os seus servos. Há um que recebe 5, ele multiplica, ele investe esses talentos e multiplica eles em dobro. E a mesma coisa acontece com o segundo servo. Mas há um que recebe 1 talento. E esse servo, com medo, com receio de perdê-lo, o guarda para si. É isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos guardar aquilo que temos recebido de Cristo. Nós temos sido cheios da sua sabedoria. Presenciamos cada dia mais a sua presença. E nós nos tornamos cada vez mais íntimos. Mas de que adianta o que temos feito aqui? Do que adianta o que temos recebido de Deus? Nós guardamos isso para nós e fechamos os nossos olhos quanto assunto é todo esse mundo. Todas as pessoas que não conhecem o amor de Deus. Nós estamos sendo servos inúteis e testemunhas inúteis diante disso, porque essas pessoas precisam ouvir do Evangelho de Cristo e nós estamos calados. Nós agimos como testemunhas inúteis que conhecem o amor de Jesus, conhecem tudo que Ele fez por nós, mas se calam quando deveríamos estar mostrando a outras pessoas que estão famintas, tanto quanto nós, onde encontrar o pão da vida, onde encontrar aquilo que rege a nossa vida, que nos faz levantar da cama todos os dias. Pela falta de posicionamento, nós temos aqui o sangue das pessoas que podem morrer a qualquer momento, sem conhecer o amor de Cristo, que podem acabar se dispersando e não temos mais a oportunidade de pregar o Evangelho a elas. Se elas vierem, infelizmente, a morrer, as pessoas não terão conhecido o amor de Cristo, sendo que nós tínhamos a oportunidade de pregar o Evangelho a elas e temos o sangue delas nas nossas mãos. Então, por favor, não guardem o que vocês têm recebido de Cristo. Vocês têm sido cheios, vocês têm sido cada vez mais sábios, têm tido cada vez mais intimidade com o Senhor. Usem isso para que o nome dele seja proclamado, porque essa é a nossa missão, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Todos os confins da terra, todos precisam saber da glória e da maravilha de Cristo. Não temos tempo a perder. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando fome de Deus, carecem da glória dele. E o que a gente tem feito, o que a gente tem recebido dele, o que a gente tem feito com tanto que a gente tem sido enchido por Deus. E é isso, eu queria convidá-los a buscar com mais sensibilidade por essas vidas que desconhecem da glória dele. Porque nós estamos aqui concentrados no que tem acontecido, estamos às vezes confortáveis com o diário, com a nossa igreja, confortáveis com a nossa situação, sendo que tem pessoas que estão morrendo sem a glória de Deus, sem conhecer a beleza do Cristo, daquele que morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Há pessoas que estão morrendo sem saber dessa graça, sem saber dessa beleza, sem saber dessa dádiva, sem saber do sacrifício de um homem que foi moído para que nós não fôssemos mais inimigos de Deus. Então eu queria pedir a vocês, busquem ao Senhor e peçam para que os seus olhos se abram para essas pessoas, para a missão que Cristo nos confiou, porque nós estamos de olhos fechados, nós estamos dormindo quanto à missão que nós temos, e quantas pessoas que passam por aqui todos os dias sem ouvir da sua palavra, porque nós nos mantemos calados, não podemos mais, não há mais tempo, é necessário que o Evangelho de Cristo seja proclamado, e enquanto nós não nos posicionarmos, essas pessoas vão morrer sem ouvir desse Evangelho. Nós estaremos com as mãos sangrentas pelo sangue dessas pessoas. E agora eu queria deixar para vocês que vocês peçam por sensibilidade para essas vidas. Ah, mas Luiz, eu tenho vergonha, eu não sei falar muito bem, eu não consigo muito bem lidar com o público. Gente, o poder de Deus se fortalece na nossa fraqueza. Onde você tem sido fraco, se você tem sido fraco no seu medo, na sua vergonha, na sua incapacidade de falar, não importa. Se coloque diante de Deus, prostrado diante desse Deus e peça, clame a Ele. Clame a Ele, Senhor, fortaleça o seu poder na minha fraqueza, onde eu sou fraco, se faça forte, para que eu possa fazer parte dessa obra, para que eu possa proclamar o Evangelho com tudo que sou, porque eu quero participar da obra que o Senhor está fazendo, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que passam todos os dias por nós.
nessa escola. Nós queremos participar da obra que está acontecendo nessa escola, mas para isso é necessário que nós nos coloquemos diante de Deus, prostrados, e clamemos por isso, com sensibilidade, porque essas pessoas precisam conhecer o Evangelho. Então, se você tem medo de alguma coisa, ou se acha fraco em alguma coisa, isso te limita a pregar o Evangelho, eu já vou terminar. Se coloque diante de Deus e peça para que o poder dele se fortaleça onde você é fraco. Bom, e com isso, eu encerro a palavra de hoje.